Corinthians teve 2 posses de bola que resultaram em finalização. Verdade. O São Paulo teve quase 10. Então, assim, tudo bem, o gramado não ajudava, mas o São Paulo conseguiu botar a bola no chão e finalizar a jogada. E aí entra o Corinthians fator não. casa também. Tudo bem. Eu tô pensando... E, infelizmente, no futebol brasileiro, isso Torcida única em São é Paulo. muito tudo isso. levado em consideração. O Corinthians sem o Não, mas, Garro. na verdade, você não Cara, concorda eu comigo? não consigo botar fé É que que, assim, o Memphis vai entrar no Morumbi e tremer. Não é isso, cara. Tá Mas ligado? é o... Mas a forma como você entra na partida, é a o postura resto do time. Eu acho que influencia. Tudo bem. Eu concordo que não deveria acontecer, porque... Não faz pô, sentido, em teoria. Não faz sentido, em Sim. teoria. Porque se você tem um padrão de jogo, você deveria ter esse padrão de jogo pra jogar em casa, Lógico. fora, jogar na lagoa, jogar, como o As falou, jogar em qualquer lugar. Só que, cara, no Brasil isso é histórico. Eu acho que depende. Times frágeis em casa, às vezes, vencem times gigantescos. Pô, a gente deu um exemplo esses dias aqui. O Coritiba, rebaixado em 2009, meteu 5-0 no campeão Flamengo dentro do Couto Pereira. O Curitiba tava bem no campeonato e o Flamengo tava mal. Mas assim, Você tá sendo... realidade do forçado. Curitiba Porra, naquele bem ano. forçado. não, mas assim, Não tava não é brigando que pra, não pra cair existe. quando meteu 5-0. Não é que não Piada. existe ou nunca existiu o fator casa no Não futebol como brasileiro. foi depois. É que assim, não é que não existe o fator casa ou nunca existiu o fator casa. Existe no futebol brasileiro. Mas eu acho que depende do time que sabe utilizar isso e tem time que não sabe. Por exemplo, o Corinthians jogando em casa, com esse time do Ramon Dias, sabe utilizar o fator casa. Claro. É um time de pressão, é um Sim. time que não deixa o adversário Tá, respirar. mas aí fora. E aí, fora de casa, é outra história. Tem que jogar de, sei lá, tentar fazer a mesma maneira. Mas assim, depende do adversário que ele vai enfrentar. Quais Esse time os do últimos São Paulo, times? Eu não consigo colocar esse time do São Paulo como um time que sabe explorar o fator casa de fato. Porque não é um time de pressão. Não é um time de não deixar o adversário respirar. É verdade. Até porque tem jogadores já mais velhos. Mas na- e se por exemplo, sofrer bate da essa frente, pressão fora de principalmente. casa? Vai conseguir? Então, aí é outra Se questão. manter? Mas o meu ponto é que, assim, depende do adversário mais do que o fator casa, o fator fora de casa, de fato. Se você pegar um time que sabe aproveitar o que a sua torcida coloca, a energia que passa, como que fica a atmosfera do jogo, é uma coisa. Se você pegar um time que não, é outra coisa. E pra mim, esse São Paulo ainda não consegue. Esse São Paulo ainda não Não, consegue mas é muito aproveitar de cedo, fato. é muito Lógico, cedo. e é exatamente por isso que Mas não é que consegue. A gente tá só projetando. Mas é Claro, exatamente claro. por isso que Só não consegue, rapidamente. por ser o início de trabalho. Eu tô pensando em duplas ainda aqui, tá? Continue Ah, a a gente discussão. vai falar. A grande questão é a seguinte: o lance que nós mostramos do gol do Lucas. O Corinthians pressionou com 4 jogadores, o São Paulo tem 6 na base da jogada. Sim. E o Arboleda dá um bicão. Tem que dar o chutão, porque a pressão do Yuri Alberto funciona. E aí tem o erro do José Martinez e sai o gol. Tudo bem, o Lucas tá livre o lance inteiro, Sim. o Oscar é muito inteligente, leva a marcação para fora. A gente analisou tudo aqui. Só que você vê que, de fato, tem alguns problemas quando é pressionado. E teve no jogo, mesmo o Corinthians sendo pior no jogo, teve esses problemas. Só que quando a bola tem a bola no pé, tem outras alternativas. É um Sim. time que consegue dar uma cadenciada no jogo. O Alan Franco tá jogando muita bola. Zagueiro construtor. E ele quase perdeu a posição no final do ano passado. Pois é. O Sabino entrou em alguns jogos, começou a ser titular. Estavam até Franco é comparando muito que o São Paulo precisava de um zagueiro pela esquerda, como era o Beraldo, Aham. que tinha um bom passe, o Sabino Sim. tinha um bom passe. Então a torcida gostou do Sabino, mas o Alan Franco voltou. Cara, Botou muito bem. ele é muito bom jogador. Teve um lance, uma quebra do Hugo Souza pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez que ia brigar em cima e deu o gato pra tentar pegar a bola na frente. O Alan Franco deu um passo pra trás, matou a bola no peito e saiu jogando. Mas assim, linda, quebrada difícil. Ele deu um passo pra trás, matou, colocou no chão, saiu jogando. E E a- aquele gramado e a que tava com a Sim, chuva E a que dupla de zaga encaixou, né? Porque o Arboleda é muito bom zagueiro também. Sim. Ele tá dando umas pichotadas ultimamente, tá? Mas E tem deu anos umas já no que jogo ele também. Ah, mas faz o quê? 10 anos quase que ele tá no São Paulo, já vai completar 10 já anos. vestiu a camisa do Palmeiras, já fez tudo. E segue jogando bem. Sim, sim. Teve algumas lesões. Ele é Um abraço bom pro zagueiro. Bruno Rodrigues. Desculpa, Pode falar. rapidamente. O campo alagado é ruim sempre, porém é ruim pros dois times. Sim. A diferença é o time que se adapta ao jogo e o técnico teimoso. Não é porque o Yuri Alberto está em boa fase que não pode sair pra mudar o estilo de jogo. Bruninho, você De joga em acordo. qualquer campo, Bruninho. O Bruninho tem qualidade, tá? Mas de acordo, viu? Tem Faz qualidade. Só que assim, só pra fechar aquele papo, tá? Por exemplo, qual que foi o time mais recentemente que mais conseguiu aproveitar fator casa no mundo? Provavelmente Corinthians em algum momento. Talvez o Liverpool do Klopp, cara. Ah, não, tudo bem. Se for pegar... Não, Só que trazendo assim, pra realidade Não, dele. porque o Klopp desculpa, é um eu maluco. não tinha pensado no mundo. no mundo geral. tá. Porque assim, o Entendi. Klopp é um maluco. E ele traz a energia do torcedor pra dentro do campo. Não, é um time eu de sei. pressão, é um time que não deixa o Perfeito. adversário respirar. E assim, por exemplo, o City do Guardiola tem tanto assim fator casa? Não. Não tem. Porque a torcida do City é fraca? Talvez, tá ligado? É, claro não faz que é. tanto barulho, não é uma torcida que está tanto assim, pressionando o adversário. Mas, cara,
você pode pensar também que é um estilo que é muito mais pragmático, um estilo com muito mais calma, de muito mais posse de bola, de mais passe ao lado do campo, sem ser um jogo tão direto, sem Então, ser um jogo só de que tanta aí, pressão, sabe? Esse é o meu ponto. Times montados Perfeito. para jogar em casa e aproveitar da força do seu torcedor trazem o fator casa. Mas são times que todos não, do não Brasil. necessariamente. São todos do Brasil. Qual o último grande time que você falava vai ganhar fora e dentro de casa? No Brasil, Cara, Flamengo o de 2019. Botafogo do ano passado. Ponto. O Botafogo do ano passado, ele controlava mais os jogos, mas eu não tinha certeza. Por exemplo, olha o sofrimento que foi aquele jogo contra o Bragantino, o gol do Gregory. Sim. E o Bragantino brigando. Tem o Tomou brigando pra atrás cair. do Juventude, perdeu pro Cuiabá em casa. O Brasil é o único Vários- lugar do vários mundo em que o motivos. técnico dá entrevista antes do jogo, o técnico visitante, falando: vamos esperar aqueles 15 minutos de pressão inicial. Então. Não é verdade? Não, isso acontece. Não tô falando que não acontece. E também que não é algo que é pensado pelas comissões, pelos treinadores. Imagina que até seja. Mas se tá, na minha visão, tá errado. Não deveria Mas tá acontecer. errado. Assim como fazer 1-0 e recuar. Sim, lógico. Sim. Tá errado, não Isso tá? é uma coisa mais como E isso faz acontece sentido muito. Aí nenhum. o técnico chega na coletiva e fala: não pedi isso. É. Os Sim, mas é jogadores, porque é o mental claro. do jogador. Sim, exatamente. Pô, tamo ganhando, vamos segurar aqui. Exatamente.